Apesar de estudos arqueológicos demonstrando a utilização do petróleo há quase 6.000 anos na antiguidade, este iniciou a sua exploração em meados do século XIX e começou a ser usado em larga escala a partir da criação de motores movidos a gasolina e a óleo diesel. O petróleo é um elemento indispensável à vida moderna e, além de ser empregado nos setores automobilístico e energético, seus compostos derivados, destilados nas refinarias, são convertidos em diversos produtos de consumo como plástico, gás de cozinha, asfalto, parafina, painéis solares, entre outros. Dada sua grande importância nas atividades econômicas, também é de se esperar o seu grande impacto na poluição marinha, uma vez que o petróleo corresponde a uma substância de alta toxicidade e densidade menor que a da água, causando diversos danos à biodiversidade do mar. O derramamento de petróleo bruto afeta em 10% da poluição global dos oceanos, chegando a 600 mil toneladas derramadas em acidentes e descargas ilegais. Um dos grandes acidentes ocorridos no Brasil foi em 2019, onde houve o vazamento de mais de 5.000 toneladas de óleo no litoral da região Nordeste, cujos efeitos foram sentidos até o Rio de Janeiro, ao sudeste, e Maranhão, ao norte, numa extensão de 3.000 quilômetros. Assomado, outro vazamento de petróleo, que está em primeiro na lista mundial, aconteceu durante a Guerra do Golfo, em 1991, no Kuwait, onde cerca de 240 milhões de galões de petróleo foram despejados no Golfo Pérsico, atingindo mais de 700 quilômetros de costa. O petróleo, por ser um óleo escuro, ao ser lançado no ambiente aquático, forma uma barreira que impede que a luz penetre na água, impossibilitando que o fitoplâncton realize a fotossíntese. Por conta dessa barreira escura, as clorofilas, pigmentos fotossintetizantes, localizados na membrana interna dos cloroplastos, nos estilocoides, não conseguem captar os comprimentos de luz nos fotossistemas 1 e 2. Estas absorvem comprimento de onda no fotossistema 1, de 700 nanômetros ou mais, e no fotossistema 2, de 680 nanômetros ou menos. Consequentemente, se não há energia solar coletada nas clorofilas do complexo antena, não há transferência por ressonância para as clorofilas dos centros de reação, ou seja, não há excitação dos seus elétrons para serem portados aos agentes redutores de enzimas, e não há oxidação das moléculas da água, e a partir disso não teremos o oxigênio como subproduto e nem a síntese dos produtos finais, como ATP e NADPH, utilizados como substratos iniciais para dar continuidade à fase escura, na qual, também chamada de ciclo de Calvin, é uma etapa onde ocorre a fixação do carbono a partir do gás carbônico atmosférico, para ser convertido em glicose ou amido. Com isso, o impacto e a morte dos fitoplânctons afeta toda a cadeia alimentar ecossistêmica, além de diminuir o oxigênio disponível na atmosfera. O petróleo também causa intoxicação aos animais marinhos, por interferir na entrega e no uso do oxigênio, ocasionando danos ao sistema nervoso, asfixia e morte pelo aprisionamento do óleo no corpo do animal. Nas cristas da membrana interna mitocondrial estão inseridos 4 complexos proteicos e mais 2 componentes que se movimentam entre os complexos levando os elétrons. As coenzimas NADH e FADH2, geradas no ciclo de Krebs a partir do acetilcoenzima A, têm seus elétrons atraídos pelo oxigênio. Estes irão percorrer pelos complexos liberando, no trajeto, uma grande quantidade de energia. Esta energia liberada, conhecida como bombeamento de prótons, ocasionará a passagem de íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana da mitocôndria e, para os íons retornarem à matriz mitocondrial, é preciso que sejam usados na síntese de ATP, sofrendo fosforilação oxidativa a partir de um gradiente eletroquímico, assim retornando em forma de ATP.
Em vista disso, apesar do oxigênio participar ao final do processo da cadeia respiratória, a sua ausência impede que os elétrons que passam pela cadeia consigam se combinar a ele para gerar água ao final da reação. Nisso, os citocromos ficam carregados de elétrons, levando ao bloqueio do fluxo pela cadeia respiratória, parando todo o processo de transporte. E se há o impedimento que o processo ocorra, as células não irão realizar suas atividades, comprometendo todo o metabolismo do sistema. Além de tudo, animais como peixes, tartarugas e aves marinhas agonizam pela contaminação do óleo, tanto por terem seus corpos prejudicados, quanto pela cadeia alimentar e ecossistêmica ficar devastada. A inalação dos vapores derivados do petróleo cru pode causar dificuldades de respiração, náuseas, dor de cabeça e confusão mental. O contato direto com a pele pode causar dermatite e queimaduras, e a sua ingestão pode causar dores intestinais, diarreia e vômitos. Nisso, as atividades econômicas de turismo e pesca são igualmente afetadas, o que paralisa a vida de milhares de pessoas que sobrevivem dos recursos marinhos. O derramamento de óleo no mar é bastante difícil de ser contido, por conta das correntes marítimas e do ar que atuam na dispersão. As técnicas de limpeza incluem métodos físicos e químicos. Entre eles estão as barreiras de contenção, que evitam que o óleo se espalhe para uma área maior, skimmers, que atuam como recolhedores com capacidade oleofílica, isto é, que atraem um óleo, absorventes granulados, que podem ser sintéticos ou minerais com igual capacidade oleofílica, dispersantes químicos, indução de biodegradadores, entre outros, sendo que as aplicabilidades estão ligadas ao tipo de óleo, extensão do derrame, locais atingidos e condições meteorológicas e oceanográficas. Como vimos, há grandes sequelas no oceano pelo vazamento de petróleo e, por desempenhar muitas funções na sociedade, criou-se a necessidade de se pensar em novas alternativas, as quais ainda se encontram em desenvolvimento no atual mercado industrial. Algumas das alternativas em progresso são o uso de hidrocarbonetos minerais ou similares de origem vegetal e o uso de energia solar.